Hi everybody, welcome to class number 41. Sejam bem-vindos para a aula número 41 aqui do nosso canal, onde a gente vai falar sobre os phrasal verbs. Talvez você já tenha ouvido falar disso, né, de phrasal verbs, que basicamente são ali a menina dos olhos, na minha opinião, do inglês, né, no sentido de que é uma característica linguística que só existe no inglês, pelo menos até onde eu saiba, né, das línguas que eu já estudei, pelo menos por cima, né. O que é o phrasal verb? Ele é quando a gente une um verbo a uma preposição para trazer um significado novo, tá? Então, isso é um phrasal verb, tá? Essa é a estrutura do phrasal verb. Repetindo, é um verbo, né? E uma ou mais preposições. Mais que eu digo duas, né? Uma ou duas preposições, tá? A esmagadora maioria dos phrasal verbs é composta por apenas um verbo e uma preposição. Mas há alguns casos em que existem duas preposições, sim, tá? Mas nunca dois verbos, beleza? Então, o primeiro fato importante do phrasal verb. Na maioria das vezes, você conhecendo as palavras que estão sendo usadas para compor esse phrasal verb, seja o verbo ou seja a preposição, você vai conseguir mais ou menos saber o significado do phrasal verb. Mas nem sempre, tá? E não é assim, raras vezes é assim, não. Com uma quantidade bem frequente de phrasal... Existe uma quantidade bem frequente de phrasal verbs que você não consegue adivinhar o significado. Você tem que saber e conhecer realmente, beleza? Vou dar alguns exemplos aqui, começando pelo get out, ok? Out a gente sabe que é a preposição fora. Então, get out fica bem claro aqui, evidente que é sair, ok? Get up, up para cima. Então, acho que também fica evidente, claro, que get up é subir, levantar, no caso. Já, get along, along significa ao longo. E a tradução de get along, o significado do phrasal verb get along é se dar bem com alguém. E eu acredito que não fica muito claro assim, né? Não tem como adivinhar. Acredito que não é tão evidente assim, né? Work out, work, trabalhar, out, fora. Também, né? O significado de workout é malhar, treinar, né? Fazer musculação, enfim. Então, workout, né? Não tem como saber. Então, dois exemplos de phrasal verbs que você consegue adivinhar o significado e dois que você não consegue adivinhar o significado. Uma outra característica dos phrasal verbs eles podem ter, né? Aqui já não é digamos assim, uma quantidade muito grande, mas existe uma quantidade considerável de phrasal verbs que vão ter mais de um significado. Como o próprio workout que eu acabei de falar, né? Que significa malhar, treinar, né? Vamos ler o exemplo aqui. I don't have time to work out every day. Eu não tenho tempo para malhar todo dia. E workout também pode ser usado no sentido de funcionar. He tried everything, but it's not working out. Ele tentou tudo, mas não está funcionando. Então, veja que o mesmo phrasal verb vai apresentar dois significados, tá? A maioria, não sei, 85, 90% dos phrasal verbs vão possuir apenas um significado, né? Mas existem alguns que não, né? Que vão ter mais de um significado, como o que eu acabei de mostrar aqui, né? Uma característica interessante na hora da gente usar phrasal verbs. Em alguns casos, não raros, a gente vai dividir o phrasal verb, né? No sentido de que vai vir algum elemento, alguma palavra ali no meio, né? Vamos ler o exemplo aqui. Don't worry, we're gonna work this out. Não se preocupe, nós vamos resolver isso. Aqui a gente está usando o workout como significado de resolver, né? Mas note que tem o this ali no meio, né? Workout, work this out, né? Não é o propósito desse vídeo explicar em detalhes por que eu não posso jogar esse this para o final da frase, mas eu já digo que não pode, tá? O inglês não aceita isso. Então eu vou precisar colocar esse pronome demonstrativo, aqui no caso this, né? No meio, ok? Do phrasal verb. E tá tudo bem, não vai mudar o significado nem nada. É só uma composição da frase mesmo. Vamos ler outro exemplo aqui com o phrasal verb wake up, que significa acordar, despertar. Please wake me up at 7 a.m. Por favor, me acorde às 7 horas da manhã. Então, aqui a gente tem um outro, entre aspas, elemento no meio do phrasal verb, que é o pronome objeto me, né? Então, wake me up. Novamente, eu não posso falar wake up me, né? Eu preciso falar wake me up. Não vem ao caso a gente entender por quê, basta saber que é assim que funciona, beleza? E tá tudo certo, é uma característica normal, né? E necessária até na hora da gente formar frases aí com os phrasal verbs, tá? Questão da pronúncia. Exceto nos casos que a gente acabou de ver aqui, em que eles estão separados, como eu coloquei aqui, ou seja, tem uma palavra no meio ali,
eles devem ser, né, para o bem do entendimento, né, pro significado e tal, a compreensão, eles devem ser pronunciados como se fossem uma única palavra, né? Note quando eu falo ali wake up, workout, né? Eu vou juntar os sons ali, né? Eu não vou falar wake up, work out, né? Porque realmente o phrasal verb, na verdade o phrasal verb teoricamente, a língua inglesa oficialmente os considera como sendo uma única palavra, né? Por isso que o vocabulário do inglês tem mais de 2 milhões de palavras, porque os phrasal verbs são contados como palavras, né, únicas, né? E aí tem uma discussão longa em cima disso, mas o fato pronuncie os phrasal verbs como se fosse uma única palavra. E isso não é charme, tá? A compreensão de quem está te ouvindo, principalmente se for um nativo, um americano, um inglês, vai depender disso. Você corre o risco de não ser compreendido, beleza? Vamos ler alguns exemplos aqui, então. I get up at 6 a.m. every day. Né? Eu levanto, acordo todo dia às 6 da manhã. Olha, get up, get up. Lógico, pode ser get up, se for uma pronúncia mais britânica, né? Get up, mas o ponto é esse, né? Get up, como se fosse uma só. Inclusive na entonação, né? They have their differences, but they get along very well. Então eles têm as suas diferenças, mas eles se dão muito bem, né? Get along, get along. We're not gonna work out together anymore. Nós não vamos mais treinar juntos, né? Então, work out, né? Não gonna work out. Beleza? Geralmente os phrasal verbs, eles possuem, né, não vou dizer todos, mas uma parcela significativa deles apresenta eu coloco aqui counterpart, uma forma latinizada. Ou seja, uma palavra que parece mais perceptível, mais compreensível para nós, pelo menos, né, brasileiros que falamos português, né? O que é o ponto que eu quero levantar com essa última parte dessa aula, tá? O inglês ele é composto por duas fontes majoritárias. O anglo-saxão, né, palavras de origem anglo-saxônica e o latim, ok? Como é que a gente entende isso? O latim são aquelas palavras que, mesmo quem não fala em inglês, consegue com mais facilidade entender, ou se não entender, certamente lendo consegue adivinhar, né? Administration, information, motivation, né? São palavras que vieram do latim, por isso que são muito parecidas com as suas traduções em português, por exemplo, né? E já palavras como make, wait, try, draw, né? São palavras que até não soam nada a ver com o latim, né? E não tem como a gente adivinhar o significado das palavras, nem faladas, nem escritas, muito menos faladas, tá? Então, o phrasal verb, né, eu vou colocar, está mais pro lado de cada coisa, mais pro lado anglo-saxão, em todos os sentidos, tá? Desde estrutura até, enfim, né? O que eu quero dizer com isso o phrasal verb, ele representa uma parcela de informalidade da fala, tá? Ou seja, quando você se deparar com nativos falando inglês, você vai ouvir uma porrada de phrasal verbs, né, no plural. Muito, assim, inevitável, né? Então, tem que aprender, tem que se familiarizar, tem que entender, né? Que como a gente está vendo aqui, não dá para adivinhar todos eles, alguns dá, outros não, né? E na comunicação entre nativos da língua inglesa, ele é indispensável, enfim, como eu abri esse vídeo falando, né? Os phrasal verbs são a menina dos olhos do inglês, né? Então vamos ver aqui, eu separei uma listinha só para ilustrar bem esse exemplo aqui, de phrasal verbs e suas respectivas contrapartes, né? Suas respectivas formas latinizadas, né? Make up for, compensate, compensar. Jot down, register, registrar, mais especificamente registrar no papel, né, escrito. Hear out, pay attention, prestar atenção, ouvir bem, né, hear out. Call off, cancel, cancelar. Come up, appear, aparecer. Né? Sempre que quanto mais palavras latinizadas você usar, né, seja na fala, seja na escrita, mais acadêmico você vai soar em inglês. Né? E quanto menos você usar, mais informal, mais do dia a dia você vai soar, beleza? E, bom, é isso por essa aula. Thank you very much. See you in the next one. Bye.